Vamos ver aqui, então, quais são os materiais e como a apostila sugere para vocês fazerem essa experiência. Então, aqui, ó, 3 objetos com forma cilíndrica, como latas, tampas, pratos, copos, panelas, vasos, apontadores cilíndricos, entre outros. Vocês vão precisar de barbante, ou fita métrica ou régua, calculadora, ou vocês podem fazer o cálculo aí a lápis mesmo, manualmente. E uma caneta para escrever em plástico, vidro ou metal. Como fazer? Meça o contorno de cada objeto com a fita métrica. Se possível, né? Se estiver disponível para medir apenas uma régua não flexível. Use um barbante bem esticado para contornar a parte circular desse objeto. Depois vocês vão colocar o barbante sobre a régua e medir. Vão ver qual foi a medida, né, deste barbante. Segundo passo. Assim que você medir, você vai registrar no quadro da página 48, que tem uma planilha. Esse valor corresponde ao perímetro, ou seja, o comprimento da circunferência de cada objeto. Terceiro passo. Procure identificar o mais precisamente possível o centro da circunferência, né? Marcando com a caneta ou com o giz. Por isso que ele falou se pudesse ser uma caneta que escreve em plástico, metal, né? Dependendo do objeto que vocês escolherem aí. E por último, meça o diâmetro da circunferência. E após, vocês também teriam que registrar no quadro da página 48. Bom, se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos esse experimento na sala de aula, em grupos, mas como vocês estão aí em casa, para não ficar muito abstrato, eu vou mostrar 2 exemplos, então, de experiências, tá? Então, ó, agora vamos ver 2 exemplos de como podemos calcular o comprimento de uma circunferência. No primeiro exemplo, o experimento ele será bem rapidinho, só para termos uma noção de como podemos utilizar qualquer objeto mesmo que nós temos em casa, desde que tenha forma cilíndrica. E no segundo exemplo, ele será mais detalhado, né? Nós pegaremos 3 objetos circulares, né? Como pede na apostila. E após, nós preencheremos juntos, então, a tabela na página 48 com os resultados obtidos. Ok? Então, eu quero que vocês fiquem atentos, então, aos 2 vídeos seguintes. Ok?
Após o experimento, então, nós vamos fazer o exercício 5 da apostila, página 48. Determine o quociente entre a medida do comprimento de cada circunferência e a medida do respectivo diâmetro. Registre-os na tabela abaixo e faça a aproximação de duas casas decimais. Então, o valor que a gente encontrar, a gente só vai pegar as duas primeiras casas decimais, ok? Então, eu peguei aqui, ó, os 3 objetos que nós vimos no vídeo e onde ele tem a medida do comprimento e diâmetro de cada objeto. Eu vou chamar, então, de objeto número 1, 2 e 3, para ficar mais fácil a hora que nós formos preencher essa tabela. Então, vamos lá, ó. Objeto 1. Primeiro, nós vamos pegar o comprimento, né? Que é o perímetro, então, dessa circunferência. E nós temos aqui, ó, 32, então, ó, nós temos aqui, então, ó, 32,5, que eu acabei de preencher. No segundo, nós vamos colocar o seu diâmetro, então, aqui, ó, 10,3 centímetros. E o que ele está pedindo para eu fazer agora, ó? Eu vou pegar, então, ó, o comprimento e eu vou dividir pelo diâmetro. Vamos lá, então, ó. Comprimento dividido pelo diâmetro. E nós vamos ter aí um valor aproximado de 3,15. Vamos para o objeto 2. A mesma coisa, ó. Vamos pegar o comprimento e depois o seu diâmetro, certo? E agora nós vamos dividir, então. Vamos pegar aqui, ó, o comprimento e dividir pelo seu diâmetro. E nós vamos ter um valor aproximado de 3,16. Lembrando que se você pegar e dividir isso na calculadora, vai ter várias casas decimais. Mas aqui acima, ó, no enunciado, ele já pede aqui, ó, a aproximação somente de duas casas decimais, certo? E por último, vamos pegar aqui então o objeto 3. E nós temos aqui, ó, o comprimento, né, de 11 centímetros e o seu diâmetro, então, aqui, ó, foi de 3,5 centímetros. Vamos dividir agora, ó, 11, nós vamos dividir por 3,5, 3,5. E vamos obter um valor aproximado aí de 3,14, ok? Esse, então, foi um experimento que eu coloquei o vídeo para vocês assistirem, mas eu gostaria que vocês fizessem aí com os objetos que vocês têm aí na casa de vocês, para ver se vocês, para comprovarem, né, realmente essa experiência e que vocês vão achar também um valor aproximado aí de 3, alguma coisinha aí, tá? Comparando os quocientes entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, o que eles têm em comum? O que nós achamos em comum, então? Vamos lá. Olha, se os valores forem medidos corretamente, hein? Todos vocês encontrarão um valor aproximado aí de 3. Lembra que deu 3,14, 3,16? Então, vai ser um valor bem próximo de 3, né? Os valores encontrados por você e seus colegas são aproximações racionais de um quociente, né? Entre o comprimento de qualquer circunferência e o seu diâmetro, que pode ser expresso por π é igual ao comprimento dividido pelo seu diâmetro, ó. Π é igual ao comprimento dividido pelo seu diâmetro. Lembrando que π nós já vimos na outra aula, né? Que representa uma letra do alfabeto grego, né? Então, ó, essa divisão, ela sempre vai resultar em uma aproximação de um número irracional, denominado π. Esse número, né, ele é irracional. Por quê? Porque ele tem infinitas casas decimais, né? E elas não são periódicas, elas não se repetem.
Observe, por exemplo, nessa foto aqui, ó. Aqui nós temos só o começo do número π, ó. Olha como ele é extenso, ele é enorme, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? Então, em todas as atividades agora da apostila, eu vou pedir para vocês utilizarem, então, ó, toda vez que a gente for calcular, então, utilizando o valor de π, nós usaremos, então, esse arredondamento aqui, ó, de duas casas decimais, 3,14, ok? Exercício 1. A obra de arte a seguir é do pintor Robert Delaunay, intitulada Written, de 1938. Olha que lindo, né, gente? Então, ele pergunta, observe bem aí, ó, essa arte, né, essa pintura aí desse artista, para vocês responderem aí as questões A e B. Vamos lá, questão A. Vamos relembrar aqui, então, ó, que essa pintura, ó, Olhos sobre Tela, né, e ela está no Museu de Arte Moderna na cidade de Paris. Olha que chique, gente. Então, respondendo a questão A, quais formas geométricas predominam nessa obra? Gente, se vocês olharem atentamente, que figuras geométricas que vocês encontram aí? Círculos e circunferências, né? Que é o que nós estamos estudando. Então, agora, cada um de vocês vai pegar aí, pode ser aí no próprio caderno de geometria de vocês, né? Com base nessa pintura, vocês vão fazer o quê? Uma composição, vocês vão recriar, né, essa pintura aí, utilizando círculos e circunferências. Se você quiser fazer numa folha de sulfite, pintar e depois colar no seu caderno, ótimo. Ou você pode fazer direto. Então, vou explicar novamente, ó. Inspirado nessa obra, então, do pintor Robert Delaunay, o que você fará? Você vai olhar e você vai criar a sua obra, né? Utilizando o quê? Círculos e circunferências. Se você quiser aí pegar objetos circulares, se você quiser, você pode usar aí o seu compasso, tá bom? Use a sua criatividade, a sua imaginação e depois você vai colorir aí, tá? E eu quero ver ele no caderno de geometria, para quando voltar às aulas presenciais, eu vou olhar, ok? Exercício 2. Este instrumento é um paquímetro. O que é um paquímetro, gente? Quem usa um paquímetro, né? Ele é um instrumento que mede precisamente, então, um objeto, né, gente? Seja ele um arquiteto, um mecânico, um eletricista, um marceneiro, um serraneiro, entre outros profissionais que precisam ter, então, uma medida aí, extrair uma medida de um objeto pequeno, né? Ele vai estar utilizando esse paquímetro, certo? Então, vamos lá, ó, esse paquímetro aí, ele está com uma moeda e ele está medindo aqui, ó, presta atenção, deixa eu pegar aqui uma canetinha, ó, tá de fora a fora aqui, ó, bem no seu diâmetro, né? Vamos ver então o que pede a letra A. Ele está sendo utilizado para medir algo. O que é? Nós já sabemos que é uma moeda, né, gente? Mas o que está medindo, então? O diâmetro da moeda de 1 euro. Aqui na foto não deu para ver muito bem, mas na apostila dá para ver que é 1 euro. Letra B. Qual é a medida do raio da circunferência dessa moeda se o paquímetro está indicando aqui, ó, 2,3 centímetros, né? 2,3 centímetros é a medida de qual? Do diâmetro. E ele quer saber o que agora, ó? O raio. E o raio nós sabemos que é a metade do diâmetro. Ou podemos falar que o diâmetro é 2 vezes o raio. Nós podemos fazer esse cálculo então aqui, ó. Se ele é a metade do diâmetro, o diâmetro mede 2,3 centímetros, nós dividiríamos por 2 e achamos então que o raio, então, ó,
Vou pegar aqui outra canetinha. O raio, então, ó, vai ser a metade aqui, então, né, do diâmetro. Ou seja, né, ele mede 1,15 centímetros, pois a medida do raio é a metade da medida do diâmetro, como nós vimos aqui na moeda. Ok, gente?